Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. Agora que estão entrando, eu vou pedir para que vocês deem aquele likezinho, que assim o nosso vídeo continua rodando e outras pessoas podem estar acessando também, tá? Então, por favor, isto, gratidão, isto. Aí a gente ajuda. E se vocês quiserem compartilhar também com outras pessoas, com seus amigos, com outros homens, mulheres, sejam todos muito bem-vindos, porque na noite de hoje, nosso tema é muito especial. É muito especial e tem muitas formas de se olhar, né, para a cura do masculino. E eu convidei uma pessoa muito especial para estar comigo hoje nessa live, para falar sobre esse assunto, que é o Reginaldo Tosatti. O Reginaldo, ele é um grande amigo, antes de mais nada, um irmão, um grande constelador familiar. Ele tem, junto com a Suzy, que já vi que entrou aqui, ele tem um trabalho com constelação que chama Movimento Amor, tá? E esse ano eles montaram também, ele e um outro colega dele, né, muito querido também, eles criaram um movimento de cura do masculino. Olha que legal, online, porque pegou em plena quarentena. E eles estão com pessoas, com homens de vários lugares, né, de várias cidades. Um trabalho muito lindo que chama Coração de Homem. Olha que legal. Então o Reginaldo já está aqui. Eu já vou aceitar aqui o Reginaldo. Em breve ele entra. E eu estou muito feliz que a gente vai poder trazer esse assunto aqui. Ei, meu Tudo bem, querido. Luiz? Como estamos? Tudo ótimo, meu querido. E você? Deixa eu só ver aqui meu volume. Isso. Vou desligar meu som aqui de Shiva. Eu amo essa música. Que ótimo, né? Boas recordações com essa música, né, Luiz? Não é? Nossa, Reginaldo, olha, é um prazer ter você aqui nessa live. Prazer Estou é muito meu. feliz, muito contente. Para quem não conhece o Reginaldo, depois ele vai se apresentar, mas eu vou já falar para vocês que o Reginaldo é um grande parceiro, um grande irmão. Ele faz um trabalho lindo em Limeira e aos redores, né? E hoje, com essa pandemia, ele está atendendo gente de tudo quanto é lugar, né, Reginaldo? Pois é. E ele é um dos consteladores, se não for o principal, que atende as minhas mulheres, né? As minhas alunas que passam pelo processo da ioniterapia, enfim. O Reginaldo que faz o trabalho de constelação em alguma delas, né? Porque tem casos que eu vejo que precisa ir direto para o masculino, né? Elas querem constelar comigo, eu falo, não, vai com o Reginaldo. E aí, Reginaldo vira do avesso, né, Reginaldo? E só a presença dele, o masculino dele, né, faz com que, assim, nós entremos diretamente no nosso lugar do feminino. Porque ele tem um masculino que, além dessa energia yang muito forte e tudo, ele tem um masculino equilibrado, ele tem um feminino muito forte também. O Reginaldo é uma pessoa muito amorosa, muito acolhedora, muito protetor, né? Sabe aquelas pessoas que, Reginaldo, eu preciso ir no médico, agora não tem quem me leve. Capaz ele vir de Limeira. Com certeza.
Então, ele é muito querido. Reginaldo, com você, fala aí, porque estou muito feliz de você estar aqui Eu que comigo. estou feliz, Luiz, porque participar de uma live com você é algo maravilhoso para mim. Nós nos conhecemos pessoalmente lá no Ânima e a gente se sentou de frente, né, para jantar e já nos conectamos. Foi algo muito forte, foi algo muito forte. A Suzy já conhecia você. E, enfim, bom, vou falar um pouco o que eu sou. Eu sou representante comercial, sempre trabalhei com vendas, né? Material gráfico, empresa gráfica. Há 27 anos trabalho com a Gráfica Mundo, uma empresa idônea, séria, a qual eu sou muito grato. Mas a partir de 2007, quando a minha mãe faleceu, eu comecei a ter algumas sensações que eu não entendia. E é onde eu fui atrás de técnicas integrativas, né? E foi onde me despertou. A Suzy, inclusive, que eu sempre falo que a Suzy vai na frente, me convidou na época para a gente fazer um curso de homeostase quântica da essência. E nós fomos conhecendo todo esse mundo diferente que a gente não conhecia, né? E graças a uma pessoa que eu gosto demais, que é a Thaisa, aqui de Limeira, ela é microfisioterapeuta. Um dia ela virou assim: você precisa conhecer a constelação familiar. Eu falei: esse negócio de estrela, não acredito, não vou não. Não sabia o que era. Aí ela falou: não, não é isso não. Bom, mas nós fomos. E de lá para cá nós temos feito todos os movimentos junto com o Luciano Alves, que é teu parceiro, um irmão querido, né? Que a gente aprende demais com ele, com o Luciano entrega demais, né? A gente sabe disso. E nós sabemos que apenas através de parcerias que nós podemos continuar. Parceria é tudo, né, Luiz? Parceria é tudo. Então, nós temos profissionais que trabalham conosco na área de terapias e nós vamos mesclando, né? Uma hora as mulheres, a gente manda lá para a Lourdes, né? Daqui a pouco elas voltam para constelar e a gente manda fazer micro, manda... E aí vai, né? E nisso tudo, eu acho que o mais gostoso de tudo é que nós nos curamos juntos. Porque a gente só leva a pessoa para onde a gente já foi, né? E nós não temos medo de mergulhar no que é novo, né, Luiz? Olha, toca aqui, Reginaldo, porque olha o tanto que a gente mergulha junto, né, Reginaldo? Meu Deus! Mas, Reginaldo, olha só, eu escolhi esse tema, né, da cura do masculino, justamente porque você é um guardião do feminino. Sim. Né? Você trabalhou, você se trabalha constantemente. E assim, as nossas mulheres, né? Eu digo as nossas mulheres, porque você também, seu grande público são mulheres, né? Sim, a maioria. Elas sempre reclamam dos nossos homens, né? Nossos companheiros, nossos parceiros, namorados, namoridos, enfim. Como levá-los, o que fazer, o que tem para eles, né? Que tipo de cura, de movimento para trabalhar esse masculino, principalmente quando eu faço meus trabalhos só com mulheres, elas falam: Lourdes, pelo amor de Deus, nós temos que ter alguma coisa para que os homens também vão atrás, porque a gente vai na frente e a gente não sabe o que fazer. Ou voltamos tudo para trás, né? Ou não dá mais certo a relação, ou essa semana mesmo na live, né, o Reginaldo, que eu caí de paraquedas na live deles, teve uma mulher com um questionamento, mas isso é muito comum. Então, Reginaldo, fala um pouquinho de como é esse processo da cura do masculino, né? Do autoconhecimento do homem. Eu digo assim, Lourdes, se a mulher já tem dificuldade, imagina o homem. Que nós viemos da mesma sociedade machista, da mesma sociedade patriarcal, né? Com alguns agravantes. O homem, quando ele vai para a escola, para os meios sociais, nós temos uma falsa ideia de masculino, né? Até mesmo a gente estava conversando e vendo aquele documentário. Por quê? O homem esporte, tem que ser agressivo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E o homem às vezes se sente perdido. O homem também se sente perdido.
E hoje tem várias formas de você ir atrás, né? Só que, logicamente, os homens têm um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque não falam. Nós participamos, nós temos o grupo Coração de Homem, estou junto com o Eduardo Sakai, né? O Eduardo participou já há um bom tempo do Guerreiros do Coração, que é uma outra linha que trabalha o masculino, o homem em si, ensina o homem a ser homem. Você fala que é louco isso, não, mas é isso, o homem não sabe ser homem. Perdeu o lugar. Tem mulher, a gente ensina a mulher a ser mulher, né? Tem que ter uma escola para isso, é normal. Quem que ensinou? Quem que ensinou? Quem que chegou para a gente e falou, o que você está sentindo? O Eduardo cita uma coisa que é bem interessante, eu não vou lembrar o nome do filósofo, penso, logo existo. E o Eduardo diz assim, o certo seria sinto, logo existo, porque a gente fica muito no mental. E nós, para chegar, entrar no coração, eu mesmo demorei para entender o porquê que eu adoecia, porque minhas emoções eu não expressava. Eu segurava, sabia ouvir todo mundo, mas não falava de mim. E quando falava, falava de uma forma infantil, uma forma de criança, né? E a criança não vai se curar. Quem precisa se curar é o adulto. Se nós não trouxermos essa essência do adulto, né? Não existe cura. A cura está no adulto. Você tudo bem ir lá na tua criança, ver as dores, ver tudo que precisa, mas quem se cura é o adulto. E muitas vezes, como diz o Luciano, nós estamos enganados, né? Eu estava enganado, achava que era uma coisa e é outra. Então, o primeiro passo que eu penso é assim: como nós conseguimos estar no papel? Se eu sou homem, a gente fala homem aqui, nos grupos podem ter até homossexuais, bissexuais, não tem problema. Eu estou falando a natureza, né? A natureza do que vem. Então, nós estamos falando que um homem, ele não sabe o lugar dele mais. Porque a mulher também, com essa expansão que hoje ela trabalha, ela se autossustenta, né? O homem, às vezes, alguns, a gente percebe que ele se sente mal quando a esposa ganha mais que ele. E falta o quê? Falta diálogo, falta conversar, falta expressar. E a maior dificuldade do homem, no meu ver, é expressar. É colocar para fora o que realmente ele pensa, o que ele sente. Porque só fica no mental, só no mental, né? O homem tem aquela caixinha donada, que às vezes tem o pastor Cláudio, é um figurão, né? Ele é um palestrante, ele diz que o homem entra naquela caixinha donada, e o homem tem essa necessidade de, às vezes, se chegar no nada. Esse nada, o que é? Para ele se autoavaliar, para ele ver. Mas, logicamente, quando tem alguém do lado dele que sabe conversar, sabe perguntar, aos poucos ele vai se abrindo. Então, como começar? Do começo. Como? Olhando para si mesmo. Essas reuniões que nós fazemos dos homens, faz pouco tempo, estamos fazendo via online, porque não está tendo como, né? As reuniões presenciais, e está sendo muito bom, porque os homens ali vêm, falam, conversam. Esses dias, eu me expressei, eu falei, gente, que eu sempre trabalhei de viajar, não estou aguentando mais ficar em casa. Eu falei, eu preciso pegar um dia, sair para pegar a pista, para arejar um pouco, né? Até o Paulo, o esposo da Karina, estava com a gente, o Paulo morreu da risada. Falei, Paulo, é verdade, eu tenho necessidade. Então, qual que é a necessidade básica? Que o homem é aquele que sai, aquele que vai para o mundo, né? Passarinho que voa, né? Infelizmente, nós ficamos assim nessa quarentena. Se para a mulher é difícil, para o homem é muito mais. Porque voltar para a caverna, né? Voltar para a caverna é uma função do feminino. E nós temos como homem a parte feminina e a parte masculina. Só que a gente não valida. E enquanto não validar isso, há um desequilíbrio imenso. Porque para mim entender o feminino, eu tenho que olhar para o meu feminino. Não tem como eu atender uma mulher se eu não me colocar no lugar dela e olhar que aquilo é uma dor. E não importa qual é a dor, essa dor existe. E muitas vezes, nós vemos nos seus cursos, né, Lourdes? As mulheres, se os homens não se conhecem, as mulheres também não se conhecem. E aí duas crianças se unem e vão ter um relacionamento infantil. Exatamente. Quem que está indo se relacionar? O adulto? Eu achava que era. Hoje eu tenho certeza que não é.
né? E como o Luciano sempre diz, e se separam amando. Quantos casais se amam e se separam? Por quê? As dinâmicas que existem atrás. Como a gente diz, né? Quando nós vamos para a lua de mel, não vai 2, vai 6 pessoas. Vai minha esposa com o No sistema dela. mínimo, né? No No mínimo, mínimo. no mínimo. Se foi criado por avô, avó, vai juntando tudo. E aquilo é um sistema de crenças. E eu não posso excluir o que é dela e não posso também abrir mão do que é meu. Precisa ter uma sincronicidade, precisa ter uma leveza no conversar, no entender-se. Agora, todo casal é perfeito? Isso é outro ponto. Não existe casal perfeito. E a gente às vezes quer buscar perfeição no outro, né? E um dos pontos que eu acho fantástico é que com a idade que eu tenho hoje, eu estou com 53, eu falo que muitas das expectativas que eu tinha antes, mesmo sobre minha esposa, sobre mim, passou. Passou, eu quero estar presente. Eu quero estar aqui presente, né? Porque isso que é importante. Nós normalmente não estamos presentes em nada. Nós não estamos presentes no relacionamento, não estamos presentes em nosso interior. Então a gente nem vive, né? Eu falo que nós passamos pela vida. E viver, eu acho que é algo mágico, é algo maior. Resgatar um pouquinho aquela criança para ter sonho, né? Por que que se faz 25 anos que nós estamos casados, não podemos ter nossas diversões, nossos sonhos juntos? E o que Sonhos, morre, fantasias, né? Sim. né? E o que morre é a essência. Não se diz isso, quanto mais longe da minha criança, mais distante eu estou da minha essência. E mais próximo do quê? Da morte. Então, resgatar essa criança saudável, resgatar esse indivíduo saudável, para que consiga estar num relacionamento, novamente, não importa se é com homem ou mulher, não importa, é relacionamento. A arte de se relacionar não é simples. Eu acho que a segunda, primeira é se dar bem com a mãe, né? Como a gente diz. A segunda é se relacionar, porque é muito difícil, né? Reginaldo, sem querer te interromper, Pode mas falar. isso é importante. Como a gente está falando do masculino, né, dos homens, nós temos, né, na visão sistêmica, nós temos um tipo de comportamento que é muito comum nos homens, muito. Eu quero que você fale um pouquinho disso, que são os filhinhos da mamãe. Por favor, Reginaldo. O Luciano já está entregando até carteirinha, né? Entrega a carteirinha. Bom, vamos lá. O que seria o ideal pela lei sistêmica que nós entendemos que Bert Hellinger avaliou, ele viu? O ideal seria a menina ser filhinha da mamãe e o menino ser filhinho do papai. O que quer dizer isso? Ter um vínculo, sempre você vai ter um vínculo maior com um ou outro. Mas, eu vou falar aqui no meu caso, porque eu também sou filhinho da mamãe, né? Apesar da mamãe já ter morrido, mas eu continuo, né? As dinâmicas seguem. Por quê? Porque foi a Porque criança, né? Não é hoje. isso, É a não é tua hoje. criança. A Uhum. criança grudou na mamãe. E aí o que acontece? Quando você vai para um relacionamento com esse filhinho da mamãe, a minha esposa não tem chance perante aquela que era grande. Eu já sou casado com a minha mãe. E por isso que, inclusive, tem muita mulher que às vezes chega para mostrar. Eu tenho certeza que o marido tem outra. A gente começa a conversar um pouquinho. É a minha sogra, outra? É a sogra. Porque ele ainda não cortou o cordão umbilical. Então, os homens, com essa necessidade de ser fiéis à mamãe, e eles são tão fiéis, mas tão fiéis. Eu me lembro de uma pessoa que trabalhava comigo que quando ele casou, passou 15 dias. No outro dia ele chegou dando risada na empresa. E ele falou assim, nossa, você acredita que ontem eu saí daqui e fui para casa da minha mãe? Olha só como que é inconsciente, né? A pessoa casar e vai para casa da mãe. Por quê? Porque é um vínculo muito forte. E isso também tem com as mulheres, no caso da filhinha do papai, que elege o papai, casa com ele, vai para um relacionamento, não dá certo. Por quê? Quando, no meu caso, essa mãe é maravilhosa, essa mãe é tudo para mim. Coitada da minha parceira, eu olho para ela,
aquilo a mamãe fazia melhor, né? Ququando os homens menos... Reginaldo, esse seria o excesso, O né? Quando excesso, há lógico. excesso de mãe. Excesso de mãe. Está transbordando. Fala depois da escassez de mãe também. A escassez de mãe também vai levar ao quê? Ao não entender o feminino. Se eu não me dei bem com a primeira mulher, aquela que me gerou, aquela que me nutriu, aquela que disse sim à minha vida, imagina como é que eu vou conviver com uma outra mulher que chegou na minha vida agora. Então nós olhamos para a parte que nós resgatamos. O que eu resgato da minha mãe, do meu sistema, eu vou refletir. Nós fazemos espelhamento. Então, quando eu olho para uma mulher, gente, eu não estou olhando para essa mulher. Normalmente eu estou olhando para a parte que faltou no relacionamento com a minha mãe, né? Ou escassez ou excesso. Nós vamos estar nas duas polaridades. Quando o exato seria equilibrar. E quantos homens, quando não tiveram a afetividade da mamãe, como que eles vão ser afetuosos? Se eu não tive daquela primeira mulher, e às vezes a mamãe não tinha para dar. Então, como se constrói isso, ou como se resolve isso? Correndo atrás do tempo perdido. Aquele tempo não corremos atrás mais, mas hoje do nosso presente. Se enfia no meio das imersões, vai trabalhar, vai com psicólogo, terapeuta, coach, vai trabalhar esse ser ferido. O quão importante é, e os homens normalmente, o que eles trazem numa dinâmica principal? A não comunicação, não consegue comunicar o que o coração sente. Aí eles reagem, né? Aí nós não vamos nem partir para os extremos que são abusos, que aí tem muita dor, mas como os homens necessitam serem ouvidos, e eles, por eles mesmos. E às vezes nós nos reunimos na nossa reunião online, aí um começa a comentar uma coisa, outro outra. É a dor de cada homem ferido. E por detrás de um homem ferido, logicamente, teve um papai ferido, teve uma mamãe ferida. Por detrás de uma mulher ferida, ali teve uma mamãe ferida, um papai ferido. E como esses trabalhos que fazem essa integração de nós equilibrarmos o masculino e o feminino, traz para nós ferramentas, né? Porque só tem um jeito de a gente curar esse feminino, tanto do homem quanto na mulher, é nos conectando com a nossa mãe e com a nossa mãe real. Não adianta aquela mãe imaginária, a mãe ilusória, nem a mãe terrorista. A mãe má é a mãe que nós temos, é aquela que nos disse sim à nossa vida. Reginaldo, e a partir disso, oi? Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo, né? Quando o pessoal fala assim, nós temos que tomar a mãe, nós temos que nos reconciliar com a mãe, né? A pessoa acha que ela tem que sair da casa, ir lá e tentar se entender com a mãe, agora com seus 50 anos, 40 e poucos anos. Não é isso, especificamente, né? É aquela memória nossa de criança que quando olhava, por exemplo, para a mamãe, estou dando um exemplo aqui de um homem, que, por exemplo, ele via a mamãe sofrendo porque o papai batia, porque o papai chegava bêbado, porque o pai traía, porque o pai era indiferente, era seco, enfim. E o filho já começa a ficar com pena daquela mãe, com dó daquela mãe. E essa pena, essa dó, essa compaixão, essa coisa de tentar salvar a mamãe, o deixa no lugar de um super-homem. Ele já começa sendo uma criança super-homem, capaz até de se colocar no meio se o pai e a mãe começam a brigar, né? Para defender a mãe, capaz de preferir apanhar do pai para defender a mamãe, né? Então, essas são as questões que precisam ser ressignificadas.
E aí, quando a mamãe tá lá, já idosa e tudo mais, chega o filho e fala: você tem que comer comida saudável, você tem diabetes. E a mãe tá lá comendo os bolinhos dela. O pai tá lá nas cachaças dele. O filho grande chega tentando mandar e mudar tudo. Aquilo que eles são grandes. Eles são grandes. Se a mamãe diabética, infartada, enfim, estiver comendo um porco e um bolo, não somos nós que temos que nos meter, julgar e criticar. Eles são grandes, são escolhas deles. Nós não vamos salvar aqui atrás. E isso faz com que a gente não se torne adulto, porque está lá na nossa criança, que quer mandar, que quer cuidar, que quer salvar, né? Isso demanda muita energia do adulto, né, E Regina? quando nós olhamos para trás, nós dizemos assim, né? Quando eu viro para olhar para o pai e para a mãe, eu não estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o passado, querendo mudar algo. E nós, o quanto que nós queremos mudar nossos pais. Se mudarmos eles, deixaremos de existir. O dia que entendermos que nós somos a melhor parte do que o papai tinha para dar e a mamãe a melhor parte do que ela nos deu, aí eu pego essa melhor parte, agradeço do jeito que foi, porque como eu posso estar aqui se não fosse por eles? Do jeito que foi. E nós percebemos isso, demora, porque sem essa consciência sistêmica e uma explicaçãozinha rápida, para quem não conhece o que é constelação, é uma tradução errônea, mas constelação, o ideal seria eu saber o meu posicionamento. Eu sou filho, eu posso sim cuidar do papai e da mamãe como filho. Às vezes eles estão doentes, e eu me lembro muito do meu mestre Tony de constelação, o dia que ele chegou, é postura. Você vai cuidar do teu pai, você vai ter que dar um banho no teu pai, você vai ter que na mamãe. Chega com uma postura e diga: querido papai, querida mamãe, sou apenas teu filho, mas eu preciso cuidar de você. Me dê sua bênção. Você se coloca como humilde para cuidar deles. Eles são os grandes. Mas nós esquecemos, invertemos tudo, queremos tomar conta. Basta olhar nas empresas. Empresas, é normal que ocorram isso. O pai fez, estruturou, aí chega o filho todo arrogante, em 2 anos ele fala uma empresa. Porque não houve honra. Você tem que honrar o que veio antes. Isso é honrar. Agora, se eu não consigo honrar a mamãe, como que eu vou honrar a mulher que está comigo? E Lourdes, quantos casos de abuso existem dentro dos relacionamentos? E nós nem percebemos. Tem mulheres que vêm constelar. Né? Exato. Aí Como depois, que eu sei? Depois, quando cai a ficha, a mulher se sente culpada, né? Sente culpa. E como é pesado. Porque um relacionamento necessita de 2. O relacionamento, para que ele flua, necessita das 2 polaridades. E relacionamento é assim, um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. Um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho. Agora, jamais se submeter a algo que não condiz com o que eu acho valor para mim. Valor é valor, né? Então, nós necessitamos entender que o outro tem a sacralidade dele. E isso precisa ser respeitado. O corpo é algo sagrado, que hoje em dia, infelizmente, virou motivo de troca, sei lá do que é. Moeda de troca, é. Mas o corpo é algo, né? O corpo é algo muito sagrado. Uma relação sexual demanda de muita energia, tanto para um quanto para outro, e principalmente para a mulher, fica um depósito ali. Você sabe, né, Luiz, o quanto que a gente trabalha com isso. Então, no caso, se nós não sabemos conversar assuntos de coisas normais, quanto mais a sexualidade que ninguém ensinou. Quanto mais a mulher que não foi ensinada o que é sexualidade, o tabu que existe. O homem, então,
Ele aprendeu a pegar no pipi para fazer xixi e até ele sabe, né? Como manusear, achou interessante. Mas e a mulher? Não põe a mão aí que é feio. Não conhece o próprio corpo. Então, até esses dias eu estava conversando com a Suzy, de nós montarmos alguma coisa focado para casal, para conversar. Porque os casais não se conversam, Lourdes. Uhum. E hoje tem tanta informação, mas tão pouco conhecimento. Eu sinto essa necessidade. E quando a Lourdes traz um curso, nós trazemos para a Limeira, né? As mulheres ficam assim, nossa, nunca vi isso. Que coisa tão normal, gente. Não conhece o próprio corpo, nunca olhou o corpo. Então, primeiro, eu acho muito bacana pegar algumas partes da Bíblia, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. E a gente quer amar mais o outro, não se ama. Como que eu posso amar o outro se eu não me amo, se eu não me conheço? É necessário que eu me conheça, saiba das minhas necessidades, saiba das minhas pendengas, inclusive, a minha sombra, e vou trabalhar e digo para minha parceira, olha, isso aqui para mim ainda é difícil, ou é desafiador olhar para isso. Você fica comigo do meu lado, né? Eu me lembro na fase que eu tive crise de ansiedade, eu me senti um lixo, porque eu não falava, gente, o que eu estou sentindo? Né? Mas aí a parceira do lado, eu estou aqui com você. Então é importante que você tenha alguém do teu lado para que você saiba, precisa se abrir. Isso os casais hoje acham que o outro tem que adivinhar. E adivinhar não dá certo, gente. Fala. E vamos também saber como falar. Se não sabe, faça um curso de comunicação não violenta, é importantíssimo, né? Agora, essa parte do homem exclusivamente, mulheres, aprendam a conversar com os maridos. Mesmo que vocês falam, não dá, tente, né? Tente. E os maridos aprendam a ouvir, estar presente. O maior problema dos homens é estado de presença. E vai conversar com ele a hora que ele tiver sem fazer nada. Não fale com o homem enquanto ele está apertando um parafuso. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Isso do homem é querer exigir demais. Não adianta. Sim. Ou ele aperta parafuso ou ouve a esposa. Né? E ele até vai falar assim, eu ouvi. Não ouviu nada. Né? E aí que está o detalhe. Então, a comunicação tem que ser canais de comunicação limpos. Eu lembro do um professor de coach que nós tínhamos, ele falava isso, os canais de comunicação têm que ser limpos, não pode haver chiado. Sabe quando a gente está fazendo a live, dá uma travadinha? O pessoal fica desesperado. Eu perdi, o que falou? E assim é a comunicação. Deu uma travadinha, ferrou. Já não dá mais para entender o que é. Né? Eu não sei, o pessoal, se você está acompanhando o que eles estão perguntando, eu não estou conseguindo visualizar, tá? Nem eu. Nós ficamos batendo um papo aqui. Mas, Reginaldo, voltando para a questão da cura do masculino, né? Eu acho que assim como a cura do feminino parte, e que eu já mudei completamente. Quem me viu fazendo cursos no ano passado, até o ano passado, aliás, cada ano está completamente diferente. Esse ano é só criança. A sua visão sistêmica, né? Porque sem a criança, sem a gente olhar a criança, nós não viramos mulher. E a mesma coisa com o masculino, sim, né, ô Reginaldo? Então, nós temos muitos homens infantilizados, quer dizer, assim como todas nós, mulheres, né? E eu gosto muito do termo lá que o Luciano usa, o processo de adultecer, né? O processo de adultecer. Então, com os homens é a mesma coisa. O homem é muito infantil, em primeiro lugar, porque ele é criado por uma mulher que vem de um sistema de crenças, que chama sistema de crenças patriarcais. Uhum. Onde a mulher educa seu filho homem de uma maneira diferente. Estou falando de uma forma geral. Sim, tá?
geral, porque graças a Deus muitas mulheres já estão fazendo diferente, né? Mas assim, o básico é isso. Os meninos, eles são educados por mães patriarcais, né? Sim, Por mães que, assim, por mais moderna que ela seja, ela acha que o menino, né? O menino, se ele briga na escola, se ele apanha na escola, ele tem que sair batendo mais ainda, né? Se o menino tá meio, sei lá, gosta de dançar muito assim, já pai e mãe já olham estranho. Ou seja, existe sim uma cultura patriarcal, né, machista e principalmente perpetuada pela mulher. Porque o que a mãe fala é o que impera. sim. É o que impera. O pai pode estar falando diferente, né? Mas sabe aquela história, ou eu, o gato? O gato? Uhum. O que a mãe fala é o que impera. Então, se nós temos mães que educam seus filhos como meninos ou submissos, ou agressivos, ou calados, quietos, que não façam nada, né? Meninos preguiçosos, meninos que assim não ajudam em nada, que estão o tempo inteiro sendo servidos, né? Uhum. Uma mãe que, por exemplo, seja muito controladora com seu menino, filho homem. Então, tô me focando mais no menino agora, né? Mas com os meninos. O pênis dele entra para Exatamente. dentro, não cresce, né? Uhum. Meninos que vivem sob pressão, medo, Culpa. controle, aquele excesso de cuidado. Gente, eu conheço tantos meninos que, assim, com aquele excesso de cuidados que, quando vira adolescente, o menino não suporta aquela mulher, tá? E eu sei de casos até que viraram homossexuais, não é um caso, vários. Porque, tipo assim, que nojo do feminino, né? Ou a escassez. A escassez, Escassez. quando a mãe está muito indisponível, porque ela tem seus perrengues, porque ela trabalha muito, porque ela, enfim, tá com muitos filhos. E o filho tá lá, né? Aquele carente, aquele menino carente que sempre vai crescer, e aquele carente que qualquer coisa tá que nem um cachorrinho aí, por conta de um carinhozinho, né? Aí se chega uma mulher um pouco mais forte, ele se amedronta, né? Enfim, é a criança. É a criança que nós temos que cuidar, né? No adulto, No estamos falando adulto. aqui dos homens adultos que precisam olhar para a sua criança. E são camadas e camadas e camadas e camadas, né, Reginaldo? Por isso estamos juntos, nós aí, sempre constelando, né, Reginaldo? Por isso que eu digo que, às vezes, fazer um curso de autodesenvolvimento, não importa qual é, constelação, coach, tem tantos cursos, mas vá fazer um curso, porque hoje o que acontece? A nossa sociedade impõe estudo, 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 faculdade, estudo, estudo, mas não tem um autoconhecimento, não tem um autodesenvolvimento, né? A dificuldade maior, mesmo dos homens, eu atendo clientes há muitos anos, às vezes você entra numa sala de uma pessoa para conversar sobre trabalho e você percebe que ele está agoniado. E se você apenas falar assim, está precisando conversar? E a pessoa começa aos poucos falar, começa um pouco a desabafar e deixar aquilo sair. E o que, que tem ali? Uma dor. É uma dor. A mesma sociedade que oprime as mulheres, oprime os homens. Como foi dito aqui, homem não pode chorar, homem tem que ser forte. Peraí, por que, que o homem não pode chorar? Né? Um sentimento, você vai excluir algo que é nosso? Eu choro, né? E choro muito ainda. Por quê? Porque eu aprendi que a emoção precisa ser extravasada, como dizia minha psicóloga, a querida Isolina de Campinas, né?
Reginaldo, você não valida suas emoções. Aí comecei a entender o que era validar emoções. Porque nós não validamos. Vem algo, isso aqui não é meu. Homem não pode chorar. Lourdes, quantos homens hoje sentam para falar das suas dores? Não falam. Se vão tomar uma cerveja, vão não sei o quê, para tentar amenizar a dor. É ótimo quem faz isso, sim, como diversão, mas não fala. E aquilo vai, aonde vai parar? No infarto. Né? A nova medicina germânica está aí, olha. Por que a grande maioria dos infartos são homens? Porque não falam, não expressam. Mas começou as mulheres a aumentar a curva do infarto. Por quê? Começou a ser forte, começou a querer ser forte. Eu não falo, eu tenho que ser forte. Vai para o mesmo caminho. O final é o mesmo. Então nós precisamos sim ver na nossa criança o que faltou, olhar aquilo ali. Né? Olhar o que faltou, olhar que a esposa não é a mãe. Às vezes nós queremos fazer com a esposa Exatamente. o que nós não conseguimos fazer com a mãe. Então, ao invés de matar a mãe, eu mato a esposa. Né? A Por esposa é quê? a criança da mãe, né? Você cuida da criança da sua mãe. Vamos olhar casos de abuso. A maioria de quem abusa foi abusado. E foi abusado por quem? Normalmente foi abusado pela mãe, por uma mãe castradora, por uma mãe severa, Vítima. vítima. Quantos homens separam das noivas para ficar com a mãe, para cuidar, né? Por quê? Porque ele está vinculado a uma dor infantil. E nós precisamos sim olhar para essa dor. Quantas pessoas na constelação nós vamos ver que estão presos, que trazem uma culpa, inclusive, por exemplo, o homem, uma coisa que muitos trazem, a autoperfeição. Eu tenho que ser perfeito para a mamãe, eu tenho que ser perfeito para o papai. Eu Gente, tenho não que ser existe. visto. Eu tenho que ser visto, então, de alguma forma, ou sendo o perfeito, ou sendo a ovelha negra da família, né? O Sim, problema, exatamente. o doente, o O problema. doente. Então, hoje, é só observar o seguinte: quantos homens já começaram a frequentar psicólogos, que uma época era só coisa de mulher, né? Depressão, nossa, o que que é isso? Quantos homens hoje com depressão? Por quê? Porque tem algo ali atrás para ser validado, ser visto. Degraus que não pisamos, uma hora ou outra nós vamos voltar lá para pisar. E nós, com essa mania de perfeição, nós precisamos entrar na nossa vulnerabilidade. Sermos vulneráveis, sim. Às vezes, chegar para a esposa e falar: olha, essa pandemia está me tirando do eixo. Eu mesmo sou representante comercial. Com essa pandemia, o quanto que diminuiu as vendas. E eu precisei sentar com a minha esposa, explicar a situação, conversar. Porque, embora tudo isso nós temos, mas temos ainda algo enraizado, que nós temos que ser os provedores, que nós temos que estar aqui, né? Então, isso tudo pesa. E como pesa? E nem Como? sempre nós sabemos lidar com isso, Luiz. Sim, sim, A sim. importância de ir atrás de um profissional, de ir atrás de uma terapia, de buscar algo, né? De buscar algo. E isso mesmo até com o casal. O casal, às vezes, procurar observar que o outro tem a individualidade dele. É necessário um momento de individualidade. Sim. Que eu preciso ter o meu espaço para dar uma respiradinha, né? É necessário isso, é bom sentir a saudade do outro, né? E hoje parece que nós estamos entrando no modismo. Ah, é cômodo ser assim, é cômodo ser assado. Não, não podemos deixar que um relacionamento vire rotina. Um relacionamento necessita de coisas novas, de novidades. E novidades tanto para um quanto para outro. Estar disponível, que normalmente nós não estamos disponíveis. Se eu não estou disponível para mim, quanto mais para minha esposa. A necessidade de estar disponível para o outro. E o que nós mais vemos nos atendimentos, seja homem, seja mulher,
é que não é o relacionamento o problema. O relacionamento apenas é uma parte que veio ali para estar a serviço do meu sistema. E se eu saio desse relacionamento, vou para outro e não curo o que era, eu vou novamente no mesmo lugar. No mesmo lugar que eu estava. Tem perguntas aí? Olha, Tem homem sim, eu vi, o Antônio estava tem homem escrevendo. sim, Tem sim. tem homem sim. Agora, sabe o que que eu queria que você falasse um pouquinho Vamos lá. sobre o masculino nas mulheres? Ah, Porque a gente está falando, né, cura do masculino, é super amplo esse tema. só que Daria o aqui masculino na mulher tem uma para umas diferença 5 muito. horas. Esse tema é o seguinte: a maioria das mulheres que eu atendo, o masculino está muito grande. Tá muito macho esse masculino, tá muito forte. E aí o que que vai atrair, Luiz? Que tipo de homem? Homens fragilizados, homens bananas, como ela diz. Eu não aguento mais homem banana na minha vida, mas com o masculino desse jeito aí, né? Com essa briga de espada que vai ter na hora, só vai trazer homem banana, né? Porque quem que vai se arriscar a entrar numa briga de espada, né? Então precisamos equilibrar, né? Tanto o homem também vê o feminino, o quanto que precisa, às vezes, de um carinho, a mulher precisa ser bem tratada, precisa lembrar de um afeto, né? Necessita, mas o que tem de mulher com masculino, sabe? Em riste, como se diz, precisa baixar um pouco esse masculino, precisa curar um pouco esse masculino. Excesso e escassez novamente. E a falta faz o quê? De uma mulher paralisada, frágil, né? Necessita, sim, desse masculino também saudável, por quê? O masculino é o que vai para frente, que ganha dinheiro, que faz toda essa parte, né? Necessita dessa energia masculina na mulher. Necessita, e no homem também, mas não pode estar fora da polaridade. O problema hoje é esse equilíbrio. Não existe o equilíbrio entre o masculino. Aí as mulheres chegam para constelar, né? Aí você vai tendo que primeiro desarmar. Vamos, ó, deixa a espada do lado, deixa o escudo, deixa o revólver, deixa o sapatão, vamos deixando tudo ao lado. Aí a hora que está ali, aí aquilo aflora, né? Aí começa a se render, porque se não houver essa rendição, tanto do homem quanto para a mulher, principalmente da mulher, né, Lourdes? Se não houver essa rendição, como que o masculino entra nessa mulher? Como que isso é possível, né? Como a Lourdes trabalha com o ovinho, a maioria das mulheres o ovo nem para, pula para fora, porque não aguenta, Ou né? não sai, ou não sai, Exatamente. Ou não sai, ou gruda, né? trava. Então, exatamente. E aí nós necessitamos do quê? Olhar um pouquinho para o equilíbrio. Olhar que não adianta querer ser masculina pela mamãe. Aquela mulher foi frágil, sofreu pro papai. Aquilo foi a história dela. Deixe com ela a história dela. E nós vemos isso, o quanto que nós olhamos que a vovó sofreu, a mamãe sofreu, e vou eu agora empunhar a espada e lutar por todas elas. Você está lutando por uma história que já foi. Lute pela tua história. E às vezes não precisa de espada. Precisa de abrir o coração para sentir o que você quer ou não para você. Porque na maioria das vezes nós achamos relacionamentos feridos, né? Do papai e da mamãe, olhamos para eles, isso é um relacionamento que eu não quero para mim. Tudo que eu excluo lá eu atraio. Aí eu atraio alguém exatamente igual, né? Ou então eu quero achar alguém para fazer igual o que o papai fazia com a mamãe, ou o que a mamãe fazia com o papai. Olhar para trás, entender que essa história já foi. A história está aqui. Eu até comentei ontem, não lembro que curso que foi,
Que é desse lance, quando você vai num casamento, a pessoa fala assim, agora não serão dois, mas uma só carne. Uma só carne é o filho. Ali que vai estar as duas carnes e uma só. Agora, relacionamento não está dando mais certo. Gente, o que não separa é pai e mãe. Marido e mulher não está dando certo, separa. Mas separa amigavelmente, para que isso não traga malefícios no que vai vir depois. Tudo que é mal resolvido atrai o mal resolvido. Se permita se render, se permita olhar para esse masculino curado, tanto do homem quanto da mulher. E às vezes a gente está naquela fase ainda do querer ter razão. Querer ter razão não é feliz, gente. Aí você coloca a razão dentro da sacola e parte para o mundo com a razão. E para se relacionar, há necessidade sim do equilíbrio desse masculino, equilíbrio desse feminino. Porque se eu não consigo aceitar o feminino em mim, como é que eu aceito o feminino na mulher? Se eu não consigo lidar com o meu masculino, como eu lido com o masculino da mulher? Essas duas forças. E não dá para ter apenas uma. É igual caminhar, eu tenho que ter o pé direito e o pé esquerdo. Senão só o direito vai para frente, o esquerdo fica lá para trás. Essa polaridade do yang, do yin, né? Nessa dança, uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou ali. A leveza, tem hora que precisa ser firme, vamos ser firmes. Mas a gente confunde força com energia. E a gente gasta muito energia na força. E aí vai embora toda a energia, tanto do homem quanto da mulher. Alguma coisa mais que perguntaram, Lourdes? Vixe, olha, tem... Deixa eu Se ver. render é um grande desafio, a mulher nem sabe o que quer. O que é o render-se, Lourdes? A rendição é a energia feminina. A própria vagina, ela mostra, o estado da vagina é um estado de rendição, né? Uma vagina aberta, receptiva, acolhedora, não uma vagina travada, sem lubrificação, uma vagina que expulsa, né? Então, a rendição começa por ali, é um estado de, de não colocar obstáculos, de você não colocar resistências, né? Imagina, olha só, nessa pandemia, todos nós, de alguma forma, exercitamos a qualidade de rendição. Nossa. Todos nós, de alguma forma. Minha empresa teve que fechar, né? Não sei o que, o negócio tal, restaurante que estava lotado e tal, teve que fechar, dispensar funcionário. Quer dizer, todo mundo teve que entrar num estado de rendição. Uhum. O que seria eu colocar resistências? Ficar falando, mas que coisa, que merda esse coronavírus, mas quando que vai acabar? E todos os dias em notícias e não sei o quê, para saber quando que isso iria acabar. Não, rendição é assim, então tá bom. E não é submissão. É bem diferente, isso que eu ia Bem falar. Exatamente. completamente diferente. Submissão é você não concordar, você engolir e ficar quieta. Rendição é um estado assim de você entender que é assim, que não adianta, então eu vou tipo relaxar. Eu vou ainda ficar feliz, rendida lá, quietinha, né? Eu vou ter prazer ainda nesse estado, tá? Então, é não colocar resistências à rendição. E a rendição é uma energia feminina que os homens estão desenvolvendo muito. Muito, porque as mulheres estão muito polarizadas. Elas estão muito masculinizadas, né? O que nos masculiza muito? A ação, né? A não ação, a quietude é um estado yin, tá? O relaxamento, vou ficar aqui sem fazer nada.
sem culpa, sem nada. É um descanso. Dormir, vou dormir, por exemplo. Vou relaxar, né? Agora, a ação, a partir do momento que a mulher teve que sair para a ação, e lutar e tudo mais, ela conquistou muitas coisas, porém ela também se masculinizou muito, né? Ela pegou o pinto do papai, o pinto do vovô, vestiu, né? Já que o vovô não, a mãe que estava na ação, amou a família passando fome e tal, ela vestiu aquilo e foi para a vida, né? Só que isso traz um sofrimento. Por quê? Porque nós temos saudades do masculino. A gente quer estar com o masculino, né? Como amigos, com colegas, com parceiro, né? Com nosso pai. Nós queremos esse contato com o masculino. Porque embora a gente tenha desenvolvido mais a energia Yang, é diferente a presença de uma figura masculina do lado da gente. Do que ter uma mulher macho e ter um homem. Eu prefiro um homem, entendeu? Se eu tiver que escolher masculino por masculino, eu prefiro estar do lado de um homem, entendeu? Então, nós temos muitas saudades. Por isso, sinceramente, hoje, para mim, está tete a tete o desenvolvimento da energia feminina e da energia masculina. Por isso eu tenho esse curso, esse trabalho que nessa quarentena, nossa, foi maravilhoso, que é a cura do masculino, né? Através do falo de Shiva, que é uma geometria que assim, só dá porrada. Só nos coloca na rendição. Porque quando entra na vagina, a vagina faz assim, ó, gospe. De verdade. E leva um tempo a vagina entrar na rendição. E nós não temos que fazer nenhum tipo de trabalho para que possa entrar. Não. É uma rendição interna. E para isso a gente trabalha, em primeiro lugar, o que? Nosso pai. Sim. Tomar o nosso pai, o masculino. E aí vem os perrengues, né? Tomar o pai, trabalhamos todos os masculinos que atraímos na vida. É bem interessante. Reginaldo, 1 minuto e 50 minutos, 1 minuto e 50 segundos. Vamos nos despedindo. Eu agradeço imensamente, Luiz, o convite, imensamente conhecer você, em ter você como amiga, essa pessoa que eu amo tanto. Estou louco de saudade de estar aí na tua casa para a gente bater papo, né? E Venha em breve logo. estaremos. E vamos sim. E agradeço a todos que estiveram aí. E a primeira rendição, a primeira, renda-se ao pai e à mãe. Renda-se a esses dois. Se rendeu a esses dois como foi, a vida está aqui. O que eu faço com isso agora é problema meu. Não jogue para eles, assuma a sua responsabilidade, né? Eu acho que isso que é o mais importante desse detalhe aí. Exatamente. E olha, muita gratidão, Reginaldo. Para mim, você é um irmão, um presente do universo. A Suzy, a Rosana, esse povo de Limeira que eu amo. Foi um prazer estar aqui. Passou muito rápido, o pessoal muito mesmo. Que ficaria horas aqui conversando realmente. Quando a gente se senta assim para conversar, bate-papo. Vara à noite. Como vara. Isso. Então, gente, domingo que vem, só um recadinho. Uma live internacional. Uma mulher que eu amo, que adoro o trabalho. Ela é da Argentina, Zuma Moreira. Vai estar comigo. Depois, ó, fique ligada que eu vou fazer a divulgação. Estejam aqui, uma live em portunhol. Nós vamos divulgar aqui em Limeira. Vai ficar gravada essa live, tá?